seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Aplaudir o Todo-Poderoso. Bem-vindos à casa de Deus, estamos em mais uma reunião. É um dia especial para nós, pessoal que está assistindo. Olha, é dia de louvar, adorar, receber a palavra de Deus, mas de fazer uma intercessão especial pelos nossos, não só por nós, como pela nossa casa. Nós temos uma promessa, a promessa diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Mas o que é crer no Senhor Jesus Cristo? Não é crer lá no homem lá de cima, não. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer na palavra de Deus, é crer naquilo que ela diz. Aí quando você crê realmente, a salvação está com você e ela é estendida para toda a sua família. Coloque isso. O missionário R.R. Soares, ele diz assim, quando você aceita Jesus, conforme Atos 16:31, sua casa tem o quê? O manto da salvação. Quer dizer, o manto da salvação está cobrindo a sua família, está cobrindo a sua casa. Essa semana eu contei, alguns já sabem, a minha mãe, eu perdi minha mãe, quer dizer, perdi no nosso meio aqui, mas vai ficar saudade, mas ela foi para Jesus. Mas eu presenciei os últimos momentos dela, aliás, os últimos segundos, os últimos instantes, né? Os últimos, vamos dizer assim, frações de segundos, tudinho que foi o final. E a certeza da vida eterna é muito importante, pessoal. Nós temos que ter, eu falava com ela um dia antes dela, no dia que ela foi para o hospital ser internada, e eu falei, mãe, aqui não está o pastor, o filho, aqui está o pastor. A eternidade é tão real quanto esse ar que respiramos. Verdade. Você tem que falar com o pai, com a mãe, claro, com respeito, com reverência, não é? Mas com autoridade, explicando a salvação. É como um médico. Imagine se você é doutor, é médico, e você é um cirurgião, e a sua mãe ou o seu pai está com problema de um apendicite, um exemplo. Puxa, você vai ter que... Hoje tem técnicas de fazer furinho, né? E tudo aí, mas mesmo fazendo um furinho, você vai ter que furar. Ou vai ter que cortar. Seu pai tem que cortar. É o chamado exercício regular do direito. Você tem que fazer uma lesão na pessoa, abrir a pessoa. Isso é um caso sério. É uma outra, pode ser uma hérnia, uma cirurgia qualquer que não é furinho. Você tem que rasgar a pessoa. Olha, eu vou ter que rasgar. Tem que fazer. E às vezes tem que rasgar o coração da pessoa. Olha, você pode ir para a eternidade, que você viva muitos anos, mas a qualquer hora você pode ir embora. Não foi só ela, que ela estaria completando nessa quinta-feira 94 anos de idade, entenda bem? Foi justamente no dia 94 que foi marcado o sepultamento dela. Mas por que eu estou falando isso? Ela foi. Todos nós iremos. Ela foi com uma abundância de dia 94 e tudo, mas ninguém, não quer dizer que você vá a 94, não quer dizer que eu sou filho, vou chegar também a 94, eu vou chegar a 65 agora, quer dizer, para empatar com ela mais 29 anos, mas pensa 29 anos, ó, foi quando? Foi aqui, ó. 29 anos atrás foi ontem, pensa rapidinho no 29. A Bíblia diz, se hoje te pedir a tua alma, se hoje for, se eu aqui estou aqui, e o que o pastor Anjo? Aí chega aqui o pastor Leandro, um médico está ali, e esse já era. Aí vai lá, está sepultado, aí está o corpo do pastor Jaime, e o espírito dele está no Senhor. Será? Irmão, Deus depois da morte tem um juízo, e o juízo será sem misericórdia para quem não acreditou na misericórdia. Então, crer no Senhor Jesus é crer na palavra. Mas aí que tem a mensagem de hoje. Ele diz assim para nós, só a introdução, né? É Marcos capítulo 16, isso, versículo 15 em diante. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Toda inclui o seu papai, inclui a sua mamãe. Às vezes inclui o seu chefe. Às vezes a pessoa quer fazer aí fora, irmão. Leis, entenda, que você não poderá falar de Jesus se não for para uma pessoa de Jesus também. Mas então eu vou obedecer a lei ou a palavra de Deus? A palavra de Deus diz de pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Eu vou pedir sabedoria, claro, não vou chegar. Vou pedir sabedoria para pregar para alguém que está acima de mim, vamos dizer assim, de uma maneira hierárquica, né? Mas eu tenho que pregar, eu tenho que estar preparado ali.
sempre pregando o evangelho. E ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crê em quê? Na obra redentora. Se você crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você tem que crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você tem que crer no coração que ele venceu o inferno e a morte por você. Quer dizer, ele não só venceu o inferno e a morte, então ele venceu por você. Para quê? Para você não ter que conhecer nem o inferno nem a morte. Quando você entenda, fechar os olhos aqui, você não vai ver o inferno, quer dizer, você não vai encontrar missionário que diz, aquela pessoa com a foice na mão. Não. Você já vai ver a glória de Deus já. Você já vai ver a glória eterna. Então está claro para nós aqui isso aí. E ele diz, quem crê e for batizado, porque o batismo, ele é um testemunho público de fé. Mas é mais do que isso, pessoal. Claro que você faz publicamente, mas tem situação que às vezes, tem uma região que nós temos igreja, temos um trabalho muito forte, muito lindo, aliás, tem lá as mamães, os bebês da graça, né? Falando em bebês da graça, deixa eu anunciar que dia 6 e 7 é a preparação já da Santa Ceia, que vai ser a preparação para os dias 13 e 14, Santa Ceia, dia 6 e 7, com o missionário presente, dias 13 e 14 também, e que é a Santa Ceia. E nessas reuniões da Santa Ceia, tem aquele clamor pelas mulheres que não conseguem engravidar. E tem mulher que até consegue engravidar, mas não segura o bebê, não é verdade? Tem pessoa que teve 4, 5 partos, 4, 5 gestações e não vingou nenhuma. Tem gente que teve 3, 4 e vingou um só. E assim por diante. Tem que fazer a oração. Às vezes o problema está nela e às vezes está nele, no marido, seja qual for. É bom que o casal estejam juntos. Então não esqueçam, dia 6 e 7, dia 6 um sábado, 9, 14 e 18 horas, domingo 7, 9 e 11, eu continuo 14, 16 e 18 horas, dia 7. Nos dias 13 e 14, os mesmos horários, acrescentando das 20 horas também no dia 14, que é a Santa Ceia do Senhor. Então vamos lá, o batismo não é mais só um testemunho público, ali você é circuncidado no coração. Quando você vai orar, o demônio, em nome de Jesus, sai desta pessoa. Ele olha para você, não é para o seu corpo, ele olha para o seu espírito. Se no seu espírito não tem a marca de Deus, ele não lhe obedece não. Estão lembrados dos exorcistas ambulantes, filhos de Céfalo, judeu? Nós expulsamos por Jesus a quem Paulo prega. Atos capítulo 19, do versículo 13 em diante. E os demônios falaram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, e vós? E foram feridos, humilhados. Não faça isso. Mas se você tem, você pode se sentir o cristão mais fraquinho que for. O cristão menorzinho que tem no reino de Deus. Você tem a marca de Deus. Porque no batismo você é circuncidado no coração. Você recebe uma marca de Deus no seu coração. E quando o demônio sai em nome de Jesus, ele olha para você e vê aquela marca. Ele tem que obedecer. É muito bonito isso aqui, você tem autoridade no mundo espiritual. Você é despojado do corpo da carne, o homem natural. Você é despojado do corpo do pecado. Entenda bem, aquela inclinação do pecado natural. Conhece a fábula da tartaruga e o escorpião? Você não conhece? É muito fácil, né? Mas é essa a natureza aqui. A tartaruga está lá, rio abaixo, e está lá na pinguelinha. Pinguelinha é uma pontezinha, estava um escorpião só olhando. Quando olhou assim, dona tartaruga, e ela disse, o que o senhor quer, hein? Me dá carona para o outro lado. Ah, sou boba, o senhor vai dar uma ferroada aqui? Não, eu estou precisando da senhora. Olha lá, hein? O senhor promete? Prometo. Chegou, caiu no casco dela e foram rio abaixo. Que viagem bonita, 2 amiguinhos, inimigos que se tornaram amigos, mas de repente ele olhou aquele pescoço carnudo, ele não aguentou e deu a ferroada, a dor foi forte, ela sabendo que ia desfalecer ali, os 2 morrer, os 2 iam morrer, e aí olha para ele assim, o seu escorpião, o senhor prometeu, e ele também já, sinto muito, dona tartaruga, é a minha natureza. Então, quando você é batizado, você é despojado do corpo da carne, do corpo do pecado, aquela inclinação natural para o pecado. Você tem que ver até se nasceu de novo. Tem gente que acredita na igreja, não fica zangado comigo. Isso eu falo constantemente. Você pode estar pregando o evangelho e não nasceu de novo. Coisa séria.
Você pode estar acontecendo isso. E aí é sepultado o velho homem. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida. Quem fumou foi o velho, que teve até o dedo amarelo. Mas me tornei uma nova criatura. Quarta bênção. E quando você sai dali, você está pronto para andar em novidade de vida, com a remissão dos pecados. Então, 6 coisas eu falei do batismo. Quem crê e for batizado, quem não fez, faça. Aqui nessa igreja, todos os sábados, nós temos uma aula que foi preparada pelo missionário R.R. Soares, é dada às pessoas. E todos os domingos, nós temos batismo nas águas, depois do culto das 11 horas. E toda a última quarta do mês, eu também estou fazendo batismo, tá bom? Está aí dado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí vem o nosso versículo. E ele diz o quê? E estes sinais seguirão aos que crerem. Não é aos pastores, que em meu nome expulsarão demônios. Quando fala demônio, nós pensamos na figura mitológica lá, né? De chifre, com um garfo na mão. Oh, tudo bem, ali é uma imagem do mal, vamos dizer. Não, mas é um espírito, que dá vida a tudo aquilo que contradiz a Pai. Em meu nome expulsarão demônios. Lembra que Jesus entrou na casa de Pedro, inclinou-se para a sogra de Pedro, que estava enferma com muita febre, e fez o quê? Repreendeu. O que é repreender? Dar uma bronca. Mas por que ele deu uma bronca? Porque ali havia um espírito. Porque a Bíblia diz que Satanás vem matar, roubar e destruir. Atrás de tudo aquilo que mata, rouba e destrói, há uma ação de um demônio. Quer dizer, há uma vida de um demônio. Há uma ação do diabo ali e nós temos que expulsar. E a igreja falha nisso aqui. Ela está pedindo a Jesus para fazer algo que Jesus mandou fazer, porque a febre é uma reação do corpo, então Jesus estava repreendendo a febre, repreendendo o que estava causando aquilo, a infecção, o que for, que estava dando a vida àquilo. Mas tem mais coisa, muito mais. Então você está pedindo, Jesus, tira o demônio do meu filho que bebe, tira o demônio da minha filha que bebe, do meu marido, da minha esposa, tira esse demônio. Não vai funcionar. Vocês já ouviram esse testemunho. Há muito tempo, lá na Praça da Sé, uma senhora me contou um testemunho. Eu estou pregando e eu disse, olha, Jesus não expulsa demônios. Ela regalou os olhos. Eu tinha aprendido já com um livro chamado O Nome de Jesus, sobre o assunto. E ela regalou os olhos e disse, mas como? Calma, não seja precipitada em fazer julgamentos. Preste atenção, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. É você que tem que se dirigir ao mal com voz de autoridade, entende? E exigir que ele saia. Ela disse, pastor, já minha ficha caiu. O filho dela era viciado em drogas, alguns já ouviram o testemunho. E ela sempre orava, Jesus, tem misericórdia do filho da tua serva. Que oração bonita. Jesus, salva o filho da tua serva. Bonitinha, mas não tinha resultado. O dia ela ouviu aquilo. Essa, pastor, na hora eu falei, como? Ele está pregando heresia. Mas quando a ficha caiu, já ouviu falar a ficha caiu? O entendimento entrou no coração dela, disse, pastor, eu sabia o que tinha que fazer. Todo dia tinha uma briga entre o pai e o filho dentro de casa, e ela ficava no meio dos dois. Ela disse, acabou. Eu entrei em oração, eu disse, ô demônio, o negócio é comigo. Em nome de Jesus, saia do meu filho, demônio do vício, ela foi bem específica. Você não vai dominar mais meu filho, em nome de Jesus. Pastor, foi demais. Foi assim o culto da manhã, ela falou a oração. Ela mesmo fez a oração. Esse pastor Jaime, o menino me procurou à tarde. Mãe, eu posso ir lá para o sítio? Eles eram aqui do Vale do Ribeira, aquela região ali de Juquitiba. Eu posso ir para o sítio do tio? Claro, passou alguns dias só. Meu filho voltou. Pastor Jaime, todos os dias ele usava drogas. Todos os dias tinha uma briga na minha casa. Meu filho está trabalhando, pastor Jaime, um bom trabalho. Tem 3 meses, naquela época ela contou, 3 meses que ele nunca mais chegou em casa drogado, não usa mais drogas. Não peça a Jesus para fazer algo que ele mandou você fazer. Você está orando, jejuando. Amigo, os sinais seguirão os que crerem. Ora, quem crê é batizado. Quem crê na obra que Jesus Cristo fez no Calvário, vai ter a autoridade. Então, vamos por etapas. Toma a decisão. Vai funcionar. Às vezes, pastor, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu já expulsei demônio e funcionou. A misericórdia de Deus é grande, mas o poder está nesse nome, não está em você. Mas você pode ser mergulhado um dia. O bom é que você receba essa marca de Deus, que ela vem no batismo das águas, que vem depois que a pessoa toma a grande decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É muita coisa que tem para nós aqui. É muita revelação. Aquele homem lá de Catanduva, não é aliás, Catanduva é uma cidade que, olha, tem grandes milagres.
Porque tem o milagre do Douglas, recente agora, mas tem o milagre de um homem, que assim, meio caipirão, o jeitão dele, que ele tinha uma criação de porcos e galinhas. E todos os dias ele tinha que enterrar um porco e enterrar uma galinha. Todo dia ele tinha que enterrar um porco e uma galinha. Era uma praga que deu. E ele fez de tudo, benzimento, não sei mais o que, resta daqui, tudo bem. E um dia ele está assistindo o missionário R. Soares. E o missionário falou da determinação, que é exigir a saída do mal. Ele disse, ô missionário, eu não entendi muito mal, o que eu entendi eu pratiquei. Eu fui lá no quintal, lá, estendi as mãos onde estavam os porcos e as galinhas. Ele disse, aqui, não vai morrer nem porco, mas galinha alguma, em nome de Jesus. Missionário, foi demais. Todos os dias eu tinha que enterrar um porco galinha. Foi o mesmo resultado. 3 meses, o missionário estava pregando na região de Catanduva, ele foi lá para dar o testemunho. Aquele homem com aquelas botonas, também para cuidar de chiqueiro, de galinheiro, tem que ter as botonas, né? Aí ele estava lá. E ele chegou lá e falou assim, você queria porco e galinha? Aí ele chegou lá, que tinha um irmão de botina. Aí ele chegou lá no missionário, contou esse testemunho, missionário, deixa eu contar a história. A praga entrou lá, todo dia eu tinha que enterrar um pouco, enterrar uma galinha, o negócio estava difícil, a situação estava horrível. Mas eu ouvi o senhor falar, eu não entendi, mas o que eu entendi eu pratiquei. Aí eu disse, não vai morrer nem porco nem galinha alguma em nome de Jesus. Missionário, tem 3 meses que eu não enterro nem um porco, nem uma galinha. Amigo, vamos crer. Pare de pedir aos outros para fazer algo que Ele deixou você fazer. Muito menos pedir a Deus o que Ele mandou você fazer. Pregar, Jesus salva o fulano. Se você não pregar para Ele, não vai ser salvo não. Como crerão? O que Paulo disse? Se não há, quem pregue? É a sua casa. Ah, mas o profeta não tem honra dentro de casa, pastor Jair. Mas tem que falar. Você dá a semente. Depois o outro vai regando, você não sabe. Verdade. Às vezes o marido diz, não, a esposa diz, não me enche com esse negócio, para com isso, pai, para com isso, mãe, para com isso, filho, para com isso. Um dia ele está ouvindo, um amigo vem, um amigo vai, e quando você vê a semente já foi plantada por você. Está dado o recado, pratique em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui para vocês um testemunho, esse não é de Catanduva, é de Atibaia. O missionário esteve em Atibaia, linda cidade de Atibaia. Vamos ver o resultado? Por favor, maestro. Entre muitas cidades visitadas pelo missionário R. Soares, Atibaia foi uma delas. E a palavra poderosa de Deus foi ministrada. Quando eu vejo que eu sou em Cristo, eu creio. É o que você tem que fazer. Meu irmão, o seu problema se resolve por completo. E após a oração, Jesus passa entre os enfermos e abençoa os que creem. Estava assim. Há quanto tempo? Se eu levantar, tudo dói. Já faz uns... Doía? Doía. Há quanto tempo? Já faz quase um ano já aqui. E por que foi? Foi de um tombo que eu caí. Caiu de lá para cá, não conseguia mais. Aí rompeu os tendões e... O doutor disse isso? Disse. Mas eu creio em Deus que esses tendões já estão normal. A senhora já levantou? Vou levantar agora. Então, já fez. Glória a Deus. Missionário, desde que eu me conheço por gente, meu joelho sempre senti muita dor. Inclusive até fiz cirurgia espiritual em centro espírita quando era criança. Eu sempre senti muita dor. Depois que meu filho nasceu, agora ele está com 10 meses, eu moro no 3º andar. Eu senti várias vezes meu joelho deslocar ao ponto de achar que eu ia cair. E agora eu não estou sentindo nada, eu estou muito feliz. Que bonito, né, pessoal? Olha, deixa eu falar para a senhora. Essa bênção é sua. Está escrito que a porta que Jesus fecha, ninguém abre. Ele fechou a porta para o diabo aí. Amém. E a porta que ele abriu, ninguém fecha. Eu andava com as pernas assim, não podia baixar. O joelho andava assim, quase que virava assim. E o braço? O braço também. O braço não podia mexer assim. E doía dos dois lados. Há quanto tempo surgiu esse mal com a Faz tempo, bem mais tempo. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E levanta os... dormir, não podia virar. Agora assim. Acabou a dor. Então levanta os braços. Levanta o joelho. O que a senhora tinha? Eu tenho muita dor nas pernas, na coluna. E o que passou agora? Passou, tô melhor. Tá melhor? Levanta bem assim. Levanta bem. A senhora põe a bengala no ombro. Há quanto tempo você está usando a bengala? Já tá com 1 ano mais ou menos. 1 ano? Então anda aqui agora em nome de Jesus. Vem andando. Vai pelo corredor. Deus está liberando a senhora. É agora que está liberando. Só crê agora. Vai para o corredor agora.
Vai para o corredor. Olha, já está andando muito bem, pessoal. Olha só. Isso, vai mais, vai mais. Agora só dá meia volta. Vem bem rápido agora, eu quero ver a senhora bem rápida. E já está querendo até correr já, pessoal. Olha só. Aí eu senti emoção, né? E depois vontade de chorar. E depois chorei mesmo. A gente fica emocionada, né? Sentiu a cura? Senti, graças a Deus. Já corri lá, sabe? O que é que aconteceu? Eu corri lá, ó. Andei, depois corri, ele mandou eu correr, eu corri. Foi curada. Graças a Deus, pelos poderes de Jesus Cristo, eu estou curada. Essa bengala eu vou jogar fora. Quantas maravilhas em um só lugar. Assim é quando colocamos a fé em prática. O pessoal de casa não viu. O que vocês fizeram aqui, pessoal? O que vocês fizeram aqui? O pessoal de casa nem escutou, estava ainda lá no finalzinho. Bonito. Bem, vou contar um pouquinho de para quem não conheceu a minha mãe. Era uma senhorinha simpática e tudo. Eles têm um videozinho curtinho que fizeram. Olha, você que critica quando o pastor dá sal, quando o pastor dá óleo, eu não creio nele, eu não creio em elementos, eu não creio nessas coisas. Está perdendo. Que Jesus, o Rei dos Reis, um dia alguém pode perguntar, pastor, sabe por que você não dá o sal? Que eu não tive fé ainda para cuspir no chão e fazer uma lama. Não, vou botar aqui um tablado cheio de barro, né? E todo mundo passar, me dá um copo com água, tem que fazer saliva. Mas não tive fé para isso ainda. E você vai ver como é bonito, né? Então, passam por esse trechinho do testemunho da minha mãe, que ela fala em nome de Jesus, por favor. Essas imagens são de um programa novela da vida real, que conta essa história. Tem ali, ó, uma funerária. Era uma funerária, agora é lá uns pastores que rezam. Ela nem falou hora. Tem os pastores lá que rezam, que dá óleo, que dá azeite. Vai lá que tu vai se dar bem. Aí, na época, era um missionário. Ainda era novinho, né? Aí conversei com ele, com outros pastores e tudo, me atenderam muito bem. Chorando, eu falei, ó, vou perder meu filho. Aí, seu filho bebe? Eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí comecei a fazer as campanhas, né? Fui fazendo, botava azeite, fazia... Ele ficava desconfiado, né? Ele ficava, o que tá botando aí? Aí eu já botava no feijão, sal, tudo direitinho. Posso perdoar, porque de Deus temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E aí, Deus toda honra e toda glória. Ainda pegou uma palhinha mostrando os dotes aí de louvar a Deus. Aliás, na hora que ela estava partindo, na hora que Jesus está aqui, sabe que eu não vou contar, não vou querer ilustrar nada da mensagem, com todo o temor. Na hora que ela estava, foi segundos antes, eu coloquei isso no ouvido dela, né? Ela cantando, louvando a Deus, e não despreze quando o pastor faz a campanha, dá sal, isso é bobeira. A bobeira que está aqui, a bobeira, ó. A bobeira que está aqui, depois de toda a família. E tem uma curiosidade, ela não era batizada, eu que batizei a minha mãe, que ela fazia a campanha, mas tinha que colocar a casa em ordem, aquele negócio todo, depois eu batizei a minha mãe nas águas. Acontece, tem muita gente fazendo campanha, mas não tomou decisão por Jesus. Quer dizer, se ela tivesse me levado a Cristo, eu não tivesse depois colocado ela no altar com a palavra de Deus, que é importante. Agora, pessoal, vamos voltar agora para a mensagem nova. Salmo 107, versículo 11. Muita gente está na posição de rebelde. Que é isso, pastor Jair? Briga comigo não, briga com o Senhor. Você vai ver aqui, Salmo 107, 11. Como se rebelaram contra o quê? Contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eu estava vendo para o negócio da minha mãe, honra o teu pai e a tua mãe, você tem honrado. Ele não está pedindo, está mandando, irmão. Você tem que fazer isso. Marido, amai as vossas esposas como a si mesmo. Você está amando? Tem muita revelação para nós. Um dia um pregador falou,
E Deus não pediu para você, Ele mandou você. Quando Ele disse, amai, Ele não está pedindo para você fazer isso. Ele diz, amai os vossos inimigos. O seu inimigo, entenda bem, não é, por favor, não é do mundo espiritual. Tem gente que o diabo engana tanto que a pessoa quer ver o erro, que ela chega a dizer assim, eu tenho que amar o meu inimigo. Satanás é meu inimigo, então eu tenho que amar Satanás? Parece cômico, não é? Verdade? Mas tem gente que criou filosofia, pensamento religioso, doutrina religiosa em cima disso. Ah, pastor, mas é lógico. Não, o diabo não é do nosso mundo, irmão. O diabo não é do nosso mundo, inimigo homem, pessoa que se levantou contra você, que não gosta de você, das suas ideias, talvez da sua fé, ou não gosta do seu ideal, entenda, da sua ideologia. E como é? Mas você tem que amar. Amar é querer bem, você tem que querer o bem dessa pessoa. Amar não é só beijinho no rosto, não. Amar é quando não adianta você ficar, ô amigão, tudo bem, mas na prática você amar, o verbo exige ação. Então você tem que colocar isso em ação, é muito importante. Mas voltando à seriedade aqui, então não tem nada a ver com o diabo, nosso inimigo, ele é mundo espiritual. Amar quer dizer, Deus está mandando, e às vezes nós nos rebelamos, não, só Deus sabe o que eu passei na mão daquela pessoa. Deus diz, não adulterarás. Mas tem gente que acha que pode. Tem exceção para ele. Não mintais, você acha que pode. O pior erro não é a pessoa fazer o erro. É a pessoa, entenda bem, negar o erro. Não reconhecer. Quando ela não reconhece, ela se entregou totalmente ao diabo. Você diz, você fez isso? Não, não fiz. Mas o que é isso aqui? Eu fiquei com vergonha. Ficou com vergonha, preferiu ir para o inferno. Quando você diz, não fiz, você abaixou a cabeça e foi caminhando para o inferno. Papai, cadê você? O que é isso, pastor Jair? Satanás é o quê? Vai dar mentira. Você mentiu, você está dizendo, papai, Satanás. Não pode. Não se rebele contra a palavra. Fez erro, está no erro, amigo, se acerte. Porque diz, e desprezar o conselho do Altíssimo. Qual é o conselho do Altíssimo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar os nossos, plural, pecados. Ele perdoa. Então você está se rebelando contra, você despreza a palavra e depois se rebela contra o conselho. O conselho de Deus é, você tem que se arrepender. E a pessoa não liga, vai pagar um alto preço. Eles pagaram. E eis que eles abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse, não adianta. Vão é o socorro dos homens. O nosso socorro vem do seu mundo. O caso é espiritual, você pode encontrar a pessoa, olha para mim, cheia de grana para te ajudar, não vai ajudar. Não vai. Vem um problema espiritual, ninguém combate aquela doença, aquela enfermidade, aquela loucura, aquela demência, aquela amarração, aquela tristeza, aquela depressão. Por quê? Lembra-te de onde caíste. O pior não foi só se rebelar contra a palavra, foi não aceitar o conselho. Olha, você errou. Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhece tudo. Ele conhece tudo. Deus vê tudo. Então não brinque com Deus. Eu sempre falo, eu tenho alguns anos pregando o Evangelho, e eu digo para você, só minha mãe eu batizei ela em 1986, você vê quantos anos tem. Só aí dão 37 anos. Mas já pegava antes disso já. Para você ver o que eu vou falar com você, é muito sério, mas muito, muito sério mesmo. Eu falo durante anos o paralelo de Davi e Saul. Olha para mim, o pecado de Davi, enorme, boa palavra disso, enorme. E é o pecado de Saul, pequenininho. Mas quem encontrou misericórdia? Davi. Por quê? Porque ele não desprezou o conselho do Senhor. Quando foi notificado por Natã dos seus pecados, disse, pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Aí foi escrever o Salmo 52, 32, vê o 51, 32, 51. No 51 ele disse para Deus claramente, olha o que ele fala para Deus, ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Saul não queria perder a coroa de Israel, a coroa de rei, o trono de Israel. Davi não queria perder o Espírito Santo, a comunhão com Deus. A pessoa não quer perder algo, não quer perder o cargo dela, não quer perder o casamento, não quer perder uma posição, vai perder a vida eterna.
vai perder a vida eterna, porque não aceita o conselho do Senhor e vai começar a tropeçar na vida sempre, nada dá certo na mão daquela pessoa. E ainda se materialmente está dando certo, ela sabe que espiritualmente ela está arrasada. Mas vem o bonito. Então, glória a Deus, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 19, repetindo. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Como? Vamos lá? Enviou a sua palavra e os sarou. Deus não vai enviar um anjo não, pode até enviar, mas o anjo só vem em cima da palavra. Quando Pedro estava na prisão, a igreja clamou, Deus mandou o anjo, que a igreja clamou. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus enviou o anjo. Por quê? Porque ele honrou a palavra de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, Deus enviou o anjo. Por quê? Porque eles estavam na palavra. Ele envia a palavra. Se você não aceita a palavra, o anjo de Deus não vem. O anjo que traz a cura, traz a libertação, não vai. A palavra, essa é a palavra que vai estar no seu coração. É muita revelação que Deus está nos dando. Entenda, ouviu a palavra, aceite a palavra de Deus, e a pessoa às vezes não aceita. A pessoa perde, porque ela recebe a palavra de Deus e ela despreza a palavra de Deus. Eles clamaram. Muita gente está assim, meu irmãozinho, está dizendo, mas Deus vai... Não, Deus envia a palavra. O homem tinha em casa um paralítico, amigo dele, trabalhava para ele. E disse, ele está em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse, eu irei lhe darei saúde. Não. E ele disse, mande apenas uma palavra que o meu servo ficará curado. Se você despreza a palavra de Deus, você despreza Deus na sua vida. A palavra vem e você rejeita. A palavra está falando com você hoje. Coloque a casa em ordem. Se acerte. A bênção vai ser estendida para toda a sua casa. O manto da salvação vai cobrir toda a sua família. Mas tem que colocar a casa em ordem. Minha mulher não quer saber de Jesus. Claro, você quer. Claro, eu sou da igreja. Eu prego o evangelho. Não quer dizer nada. Mas Deus até me usa. Usado não é aprovado. Você está tirando a cobertura da sua família. Um homem chamado Roboão, segundo Crônicas 12, deixou a lei do Senhor e com ele quem? Todo Israel. Você tirou a cobertura de toda a sua casa. Volta correndo. Coloque a casa em ordem. Não despreze, não se rebele. Vamos voltar onde nós começamos, no versículo 11. Como se rebelaram com as palavras de Deus. Com plural. É na moral, entenda bem. Depois aí começa a desprezar também na cura divina. Aí começa a criticar os outros, começa a julgar, quando a Bíblia diz você não ser julgado. Começa a sentir aquilo. É um abismo chamando o outro. Você vai desprezando as palavras de Deus. Você começa só uma coisa. É só um questionamento que você tem a respeito da palavra. Não obedece, vai fazendo mais. E desprezaram o conselho do Altíssimo. Qual é o conselho? Arrependa-te e creia no Evangelho. Arrependa-te, confesse para Deus. E Deus vai mandar então, não só o anjo, vai mandar a bênção sobre a sua vida. Jesus disse, olha, conforme Cristo. Vai que o teu servo está... E foi. E quando chegou em casa, já que eu estou lá trabalhando, fala assim, o Zezinho dali, rapaz, não sabe, acordou, de repente, deu uma disposição dele e está lá. O outro era o filho dele, era o filho que estava morrendo. Senhor, desce depressa antes que meu filho morra. Mas se você não ver sinais e prodígios, você não vai crer. Vai que o teu filho vive. O homem creu na palavra. No meio do caminho, encontrou os servos, pensa, seu filho muito doente, naquela época era no lombo do animal. Era uma viagem longa. É como se estivesse em Ribeirão Preto, mais ou menos aqui, no interior de São Paulo, e ele encontrou em Campinas. E, meu servo, o que ele podia estar pensando? Morreu. Filho doente, muito doente. De repente teve os servos. Cadê o menino? Não, era menino, não sei a idade. De repente encontrou e disse, o que houve? Mas eles estavam com um semblante diferente. Chefe, você não sabe da maior. O que houve? Ontem. De repente o menino se levantou, estava lá no leito, deu assim, sentiu uma disposição, levantou, pediu à mãe para fazer um mingau, fazer não sei o quê. Sim, mãe, estou com fome hoje, estou não sei o quê, só ilustrando aqui, né? Entenda bem, não é acrescentando, não, ilustrando, é bem diferente. Aí, de repente, ele pediu isso, pediu aquilo, tá bom, não tem mais fé, não tem mais nada. Que horas que aconteceu isso? Foi ontem. Ontem a viagem era longa, no lombo do animal era longa. Foi ontem, a hora 7.
Na mesma hora disse, foi essa hora que o homem disse, vai e ele vive. E toda a casa dele acreditou no Senhor. Amigo, vamos, não despreze o conselho do Senhor. Nós vamos orar. Deus vai se manifestar de uma maneira muito especial. Depois eu vou orar por cura, por libertação. Eu quero que você mesmo, agora, coloque a casa em ordem. Eu quero, pastor Jaime, eu quero ir, primeiro que eu quero ir para o céu. Eu quero levar a minha família para o céu. Eu quero colocar a minha casa em ordem, a minha vida. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Mas uma oração não é a oração ainda da cura e da libertação. Depois nós vamos fazer uma oração muito forte pela família. Agora é um caso entre você e Deus. Amigo, não despreze o quê? O conselho do Senhor. Fecha os teus olhos. Aí na sua casa, não esqueça, se hoje te pedirem a tua alma. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, que cada pessoa que está orando conosco chega aos 94 da minha mãe, ou aos 103, meu Deus, 102, lá da tia do missionário, 101 do seu Cornélio, o avô dele, ou que chega aos 120 do Moisés, com força e com vigor. Mas Deus, que essa pessoa coloque a casa em ordem, porque a qualquer hora o Senhor pode voltar, e como a qualquer hora podemos ser tirados deste mundo. Se hoje te pedirem a tua alma, não brinque com a salvação. O pior não é desprezar a palavra, é desprezar o conselho, para você se arrepender de ter desprezado a palavra. Pai, muito obrigado. Perdoa quem está pedindo perdão. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, basta você crer no coração que Ele morreu pelos seus pecados. Basta você crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E diga para Ele, me salva, Senhor, e Ele vai te salvar em qualquer lugar do país e do mundo. Agora é a hora. E você que já tem a salvação, diga, não me deixe perder a salvação. Perdoa os meus erros. Desde o dia que eu nasci, Deus, até o dia de hoje, onde eu errei de maneira consciente ou inconsciente. Se foi rebelião do meu coração, se foi rebeldia minha, Deus, se foi negligência, eu não tomei os cuidados necessários. Eu desprezei a palavra e por isso eu caí. Me perdoe, Deus. Meu irmãozinho, agora é a hora. Pai, muito obrigado. Em o nome de Jesus, todos digam amém. Sentem, por favor, daqui a pouco vai ter você de casa, procure uma igreja, sirva a Jesus. Se é a igreja da graça ou outra, siga. É muito importante você seguir a Jesus. Não entre no movimento dos desigrejados. Não entra nisso não. A Bíblia temos que ter a nossa congregação. Hebreus 11, 25, 10, 25, não deixando a congregação como é o costume de alguns, não deixe. Quando o Espírito Santo foi derramado, eles estavam reunidos, isso tem que acontecer. Bem, não esqueça que sábado é 9, 14, 18, é Maravilhas de Deus, domingo, o último dia do mês, dia da resposta. Traz um pedido de oração para o pastor apresentar a Deus meia-noite na virada do dia. E na sede, deixa eu lembrar que no dia 1º, dia do trabalhador, vai ter a mini vigília do trabalhador. 3 horas de explosão divina. Muito poder. Oração, louvor, cânticos, 9 ao meio-dia. Se preparem. Vamos agora, diretor, à novela da vida real, por gentileza. Uns 20 anos atrás, a minha vida era uma derrota. Não tinha casa, não tinha nada. O quartinho que na realidade que eu morava era uma pecinha. Um quartinho assim que mal dava para mim entrar. O vaso não, era só encostado. Eu tinha um terreno no Mato Grosso e não conseguia pagar imposto e abandonei o terreno. Aí um senhor invadiu o terreno, foi morar lá. Ivone conhece a Igreja da Graça e aprende sobre a determinação. E eu sempre procurei me libertar primeiramente, né? Passo a passo eu fui buscando pela minha vida financeira e Deus foi trabalhando na minha vida da maneira que eu fui fiel a Ele, né? Em 2007 eu saí de Santa Catarina, que eu trabalhava lá, pedi para Deus que Deus me glorificasse, que eu ia ter a minha casa, que aquele quarto eu ia voltar lá para testemunhar que eu ia ter minha casa. Eu tinha na minha carteira 1,20 e eu não sabia se eu ia para casa do meu filho ou se eu ia na padaria comprar um pão para mim comer. Meu filho chegou com um jornal na mão, né? E eu estava assim buscando por um trabalho, né? Eu peguei aquele jornal e aquele anúncio e Deus me abriu as portas. Comecei a trabalhar, né? Cuidar de idoso e eu pedi a Deus que, Senhor, daqui eu saio com a minha casa própria, né? E fui buscando. Ela conseguiu comprar o terreno dela
sem ter condição, né? Deus foi abrindo as portas. Ela fez a casa, conseguiu construir a casa. Eu fiz a casa dos fundos. Um certo dia eu estava lá no fundo, sentado na escada, pensando como que eu ia fazer para terminar a casa, né? E daí, um dado momento, acho que uns 5, 10 minutos, meu filho me ligou. Me ligou e falou para mim que estava vindo um senhor de Mato Grosso para me trazer um dinheiro do terreno. Aí ele veio aqui na minha casa, ele tinha que acertar, que Deus incomodava ele, que, né, para que ele estava ali naquele terreno, invadiu, né? E ele veio até mim, né? E me trouxe de Mato Grosso aqui para o dinheiro do terreno. Terminei a construir tudo que eu precisei, imóveis, todas essas coisas. Pedi a Deus que Deus, né, preparasse uma outra casa para mim, né? Porque a dos fundos eu queria deixar por aluguel, e Deus foi me mostrando uma luz, e eu fui buscando, e em seguida já fiz a casa da frente. Tudo pago, não devo nada, tudo à vista. E Deus me deu 2 casas. E hoje eu tenho minha casa, tudo do meu sonho. Uma casa linda, com flores, tem minha cozinha projetada, tudo mobiliadinha, tudo coisinhas necessárias, né? Churrasqueira, uma casinha de boneca. E eu creio que Deus honrou da maneira que ela pediu, porque é uma casa bem aconchegante. Deus abençoou ela com a aposentadoria. Ela fez um propósito com Deus, logo a aposentadoria saiu. Até isso, Deus também abençoou a vida dela. E ela tem ajudado bastante. Ela vem cantando para a igreja, né? Vem louvando a Deus, porque ela fala que ela tem muito para agradecer ao Senhor. Eu tiro meu dízimo, minha oferta especial, assim, né? Para dar na obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele me dá em dobro. Todo dia de manhã, primeiramente, eu vou para o meu cantinho de oração, fico meditando lá 1 hora, 2 horas. Todos os meus sonhos foram realizados, né? E hoje o meu sonho, até o fim da minha vida, é cuidar da obra de Deus. Tem palavras, né, meu irmão? Notado, foram vários testemunhos. Rapaz, foi incomodado. Não, esse ano é meu, não posso ficar nesse lugar. Quando é que custa isso aqui? Eu vou lá. Vou procurar, não, dona, eu quero falar, eu sou a pessoa que invadiu esse tempo, está aqui, vamos colocar em ordem. Deus faz. A Bíblia diz que um homem não temia a Deus, era um juiz, uma autoridade. Tem autoridade que não teme a Deus, não, irmão. Tem autoridade que não é autoridade, é autoritário, ele age fora da lei. Mas, como diz o outro, cala-te boca, né? Num país aí muito estranho, Temos que orar pela nação, orar pelas autoridades, que é o nosso dever. Mas Deus incomoda, irmão. Deus incomoda a pessoa para ela vai lá. Como incomoda você para pedir perdão a quem você ofendeu? É verdade. Incomoda um homem que, se um dia tocou numa mulher casada, que ele peça perdão não só a Deus, mas ao marido daquela mãe. Mas ele vai me matar. Você não fez para isso, mas Deus vai na frente. Deus incomoda, irmão. Você tem que colocar a casa em ordem. Não é só com palavras, não. A Bíblia fala que o Manassés, ele ficou lá na Babilônia, ele se humilhou muito. Mas depois que ele voltou, que Deus restituiu o reino para ele tirou tudo que era coisa errada. Tem que tirar, colocar a casa em ordem. Parabéns, Deus abençoe a senhora por amor à obra de Deus. Deus tem muito mais ainda. Primeira pergunta, diretor, por favor. Pastor, como ficar firme diante das tragédias que vemos? Na palavra de Deus. Muito importante. Tragédia depende do que eles falam de tragédia, né? Não só essas aí tão de crianças, né? Que machucam bastante. Mas tragédias, como falando do sistema que está nesse mundo, que é uma tragédia. Você vê a nossa juventude, homens e mulheres, que dói. Uma coisa que era quase que, né? Vamos dizer assim, camuflada, escondida, que tinha erro, hoje virou status. Tem coisas que não dá, mas você é reacionário, você é conservador demais, você não se machuca o ouvido. Quando você lê no site, que como se fosse uma coisa mais normal do mundo, irmão. Não é. Mas o que você está falando? As coisas contradizem a palavra de Deus e as pessoas acham que essa é a tragédia. A maior tragédia é ver o mundo, entenda bem, naquela profecia de Isaías. Qual? Lá no capítulo 60, no versículo 2, vamos ver comigo o que ele diz lá. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Não é Brasil não, meu irmão, isso é mundo. Essa é a maior tragédia. Ver o homem rejeitar o Salvador. A maior tragédia é o quê?
é o mundo, a igreja ficar conforme o mundo, não seguindo o conselho de Paulo, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, que é, não seja conforme este mundo. E a igreja está sendo. Aceitando, entenda bem, de maneira pacífica, de maneira até política. Quando fala política, quer dizer, quer estar bem com todo mundo. Não, não. Às vezes a Bíblia diz que seremos odiados, mas tem gente que não quer ser amado, quer ser aplaudido. Às vezes você será apedrejado. Apedrejado por pregar a verdade, falar a verdade. Perguntar, o que o senhor acha disso? Olha, a palavra de Deus não é contra o pecador, é contra o pecado. Não é contra o adúltero, é contra o adultério. Não é contra o devasso, mas contra a devassidão. Deus fale mais. Tá bom? Segunda. Pastor, os cristãos podem fazer controle de natalidade? Você tem livre-arbítrio, agora tem que entender que controle é esse, né? Você tem direito de ter ou não ter. Agora, se for para editar, tem métodos, aí eu não tenho muito material para te dar, abortivo de maneira alguma, tá? Não pode usar métodos abortivos de maneira alguma. Não pode chegar de maneira nenhuma à concepção. Dali da concepção em diante é crime, é pecado. E Deus vai limar o seu coração. Vamos abrir o coração, por favor. Missionário, enfrento uma situação difícil com o meu marido. Ele é dependente de bebida alcoólica. Com isso, gasta toda a nossa renda no vício. Creio que é uma força maligna que o impulsiona a viver assim. Por isso, busca ajuda na palavra. Por favor, o que devo fazer? Olha, é muito sério, pessoal. Muito sério mesmo. O que ela ouviu hoje aqui, daquele testemunho que eu dei, que o filho era drogas, é a mesma coisa. Tem que cercar ele com fé. O que é cercar com fé? Já ouviu muito falar, cerca com fé, cercar com fé, cercar com a palavra. Diabo, meu marido é santificado pela minha fé. Porque o marido santo santifica a mulher, porque a mulher santa santifica o marido. Então vai fazendo isso, cercando agora com combate. Está amaldiçoado teu vício, demônio do vício, tem que fazer a oração, fora dele, você o domina, tem dominado, mas ela deve falar, fulano de tal, deve falar, exijo, ordene que saia dele, em nome de Jesus. Ela já fez isso, pastor, já. Mas diga ao monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvide no seu, mas creia que se fará aquilo que diz. Então creia que a palavra que saiu da sua boca não voltará, Deus está agindo. No outro dia ele continua bebendo, não está funcionando, não adianta, diabo, teu vício está amaldiçoado, ele é de Jesus. Daqui a um mês, mesma coisa, daqui a um ano, o tempo que for, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora vamos falar das missões. Está bonito, pessoal. Antes de falar das missões, deixa eu pegar um testemunho aqui. Eu queria uma pessoa, pastor Jaime, eu me tornei um patrocinador. Eu posso dizer, Deus não me deixou faltar nada. Depois que eu aceitei esse ministério de patrocinador, é a pessoa que mensalmente ajuda o programa. Ele faz uma doação para colocar o programa no ar. E, pastor, aconteceu isso comigo. Eu aceitei esse ministério, fiquei até em dúvida no começo, mas Deus não deixou faltar. Cadê a mãozinha levantada? Vai lá, pega aquela senhora lá. Qual é o seu nome? Ondina. Ondina. Como é que foi o seu caso? Você é patrocinadora há quanto tempo? Foi longo, viu, pastor? Quanto tempo você é patrocinadora? Foi em 2006. 2006. Foi assim uma luta muito grande. Eu havia acabado de passar nas águas de aceitar Jesus, né? E a minha vida ainda estava assim meio atribulada. Aí você foi pela igreja ou pela televisão? Na igreja. O pastor falou? Isso. Eu tenho uma irmã que está há muitos anos, né? E ela me chamou. Aquela minha irmã chamava todo dia, ela batia na minha porta de manhã. Às vezes ela estava em jejum, já tinha orado. Aí você passou pelas águas. Quando é que eu perguntei que você aceitou o ministério de patrocinador, que você se tornou patrocinador? De patrocinador? Foi em 2006 mesmo. 2006. É. E naquela época você estava em grande tribulação financeira? Na verdade, não era... Bom, eu passei por isso também. Mas aí eu estava construindo a minha casa, então o dinheiro era curto naquela época. E o missionário falava assim... Não seja patrocinador se você não for chamada. E eu fiquei aguardando o chamado. Em vez de eu patrocinar, eu fiquei aguardando a chamada. E um dia, a minha casa era muito grande, né? A sala ficava lá na rua e eu ficava lá nos fundos fazendo janta. Eu trabalhava à noite. E eu estava fazendo a janta aquele dia. E eu liguei a TV lá e aumentei muito o som. E aí... eu senti no meu coração que era para me fazer o patrocínio naquele dia. E já estava anoitecendo, né? Eu estava já para ir para o serviço. Você aceitou
E Deus honrou você, construiu a casa? Com certeza, foi um palácio que eu construí sozinha. Amém. Eu e ele. Só isso vale. Glória a Deus. Deus abençoe. Diretor, bem rápido, África do Sul, por favor, direto para a África do Sul. A África do Sul é um país que recebeu nosso ministério muito bem. Lugar em que Deus sempre mostra grande poder e realiza maravilhas. Nossas igrejas por lá estão uma bênção. Irmã Tia, quem é a senhora que você me mandou no WhatsApp? Seu nome é Rita. Rita? Isso, Rita. Mostre aqui, pastor. Mostre para a câmera, para que as pessoas possam ver. Essa é a Rita, mas pode continuar a falar, irmã. Na noite do domingo passado, minha irmã ligou para pedir que eu orasse pela irmã Rita. Eu não conheço essa senhora, mas pedi que ela me enviasse uma foto da senhora. Ela mandou uma foto e eu comecei a orar por ela. Deus me mostrou qual era o espírito que estava operando nela. Era o espírito da morte. Eu comecei a repreender esse espírito. Se você olhar a foto, você vai ver que ela não está nada bem, está muito mal. Sim, ela está muito fraca nessa situação. E depois, não muito depois disso, minha irmã me mandou uma foto dizendo que, de repente, ela estava pedindo por água e estava com fome. E a foto está aí. Ela estava comendo, sim, viva, renovada e fortalecida. Através do Senhor. Amém? Deus é bom. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Quando nos damos conta da quantidade de vidas que estão sendo alcançadas, entendemos a importância do chamado do patrocínio. Eu assisti em televisão, missionário, quem que sentir de ser patrocinador da obra de Deus. Eu falei, meu bem, nós vamos patrocinar a nossa casa. Um dia desses eu passei aqui para ir fazer umas vendas, começo com vendas, crediária. Aí eu vi a placa ali, né, que vendia casas, né, e lote aqui nesse setor. Eu vim, conversei com o menino, aí fechei o contrato, compra e venda. Deus abriu as portas, graças a Deus, dei conta de pagar a entrada. Tem 2 anos que a gente mora aqui nessa casa, graças a Deus. Deus fez muito para mim, né. Me tirou do fundo do poço e sou um pequeno empresário. Tenho meu carro próprio, pago, graças a Deus. Deus fez grandes coisas na minha vida. Olhamos para o alvo, porque aceitamos diretamente dos céus o propósito de sermos guiados pelos sonhos de Deus. Você vê, você está ajudando a evangelizar a África. Então escreva, que eu já, o pessoal de casa, eu já dei para eles a ficha. Você tem um ministério, ligue você vai ligar. 0 operadora 21 41 35 10 24 48 16 10. Para São Paulo é 11 31 81 90 22 33 52 58 80. Pelo nosso zap 21 968 58 1951. Essa ficha que ele mostrou aí tanto tempo na televisão para você, é só você de casa ligar que o pessoal preenche lá. E você que peça para eles, não deixe de fazer isso não, tá bom? Mas veja mesmo. E anote a conta do Bradesco para você depositar hoje. Estamos aí com a despesa alta agora no finalzinho do mês, hein? Bradesco é 3378-2, conta 29315-6. Você pode fazer também de outro banco, colocando o nome da igreja e o nosso CNPJ, 30.902-803-0001-00. Pode fazer um Pix com o CNPJ, é verdade. E também pode depositar na lotérica, qualquer lotérica, Val Caixa, doação Show da Fé, código 3091-2065. Me dá agora, por favor, o testemunho da nossa TV, por gentileza. Quando a nossa TV surgiu, imediatamente já fiz assinatura. Muito importante, porque ali você vai aprimorando seu conhecimento na palavra. Eu aprendi com o missionário a determinar na coluna, quando o missionário orou, disse, creia, porque eu não gosto de perder oração. Imediatamente eu tomei posse e fui curado da minha coluna. Travava, só sabe quem passou pelo problema. Ah, graças a Deus, acabou, curado de Deus mesmo, né?
Nossa TV é igreja dentro da sua casa, está na mão deles a programação. Leve com você, depois você liga. São 11 canais evangélicos. O mais simples, o custo dele é menos de uns 70 por dia. Você evangeliza a sua família. Canal de oração, canal da juventude, canal espanhol. Você pode deixar conosco o nome e o telefone, tá bom? Pessoal de casa, volta para mim aqui. 0800 201 4000. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números: Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022 ou 3352 5880. Vamos ficar de pé, pessoal? Quero fazer uma oração para você que, pastor Jaime, eu estou com a cabeça pesada hoje. Alguém está com a cabeça pesada? Sentindo um peso no corpo, uma ansiedade grande? Fecha os olhos. Pai, vai valer para aqui e vai valer para casa. Essa pessoa tem que ter uma mudança na história dela. Uma mudança nesse quadro de enxaqueca, de cefaleia, de dor de cabeça constante, de pânico, de medo, de ansiedade, que o coração acelera do nada, a cabeça pensa o que ela não quer pensar. Deus, a pessoa vive numa prisão, num grilhão do inferno. Mas agora, Deus, o Senhor é Deus. Oh, e o Senhor está falando muito forte no nosso meio. O Senhor está agora quebrando as prisões. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, levanto a minha voz, porque sou ministro do Evangelho, me dirijo ao mal dizendo dor de cabeça, vai embora, cefaleia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, dor de cabeça forte, dor no peito, aceleração no coração, vai embora agora. Toda a ansiedade, todo o mal psíquico e emocional, essa coisa ruim, esse peso no corpo, fora em nome de Jesus Cristo.